Simplicidade, da gente não se prender a uma música que está tocando e deixar de louvar por isso. É verdade. A não se prender a instrumentos para poder louvar o Senhor. Não se prender a formatos, não se prender a um protocolo. É verdade. Mas se prender àquilo que a Bíblia nos ensina, a adorar o Senhor em espírito e em verdade. A voltar às origens de quando o Senhor nos direcionou do que era uma igreja nessa terra. Na simplicidade da qual Jesus caminhou nessa terra e ensinou os seus. Amém. Nessa simplicidade de servidão. Hoje eu pude ouvir louvores que eu escutava de quando eu era criança, que eu nem lembrava mais a letra. Olha, já faz muito tempo isso. Muitos anos. Aleluia! A gente tivemos a oportunidade de hoje de ter um tempo de intercessão por tudo aquilo que nós temos vivido nos tempos de hoje. Ouvi uma irmã trazer uma oração em línguas. Há quanto tempo eu não ouvia isso? Pessoas orando em línguas dentro da casa do Senhor. É verdade. Não, isso não tem sido desenvolvido mais dentro da casa do Senhor. As coisas têm se perdido. Amém? Então eu louvo e agradeço a Deus por hoje o Senhor permitir nós estarmos em duas igrejas onde nós conseguimos identificar essa simplicidade e não pessoas que estão presas a um formato, a uma liturgia, mas que estão presas naquilo que o Espírito Santo tem para conduzir a sua igreja. É verdade. Amém? Mas essa não é a pregação, isso já é o final e eu estou me adiantando. Amém. Amém, queridos. A palavra que o Senhor trouxe ao meu coração para compartilhar, essa semana foi a semana de Internacional da Mulher aqui, né? E é um culto de direção das mulheres. E eu orava ao Senhor e disse assim para o Senhor: Pai, eu tenho duas igrejas para ministrar. Qual é a palavra que eu tenho para trazer? E o Senhor disse assim para mim no meu coração: você vai trazer a mesma palavra para as duas. Eita glória! Porque nós estamos vivendo um tempo hoje que a igreja precisa aprender a falar a mesma linguagem. É verdade. A igreja precisa parar de viver essa divisão e precisa resgatar essa unidade entre os irmãos, né? Independente da placa da igreja X, Y ou Z, não importa. Nós estamos vivendo um tempo onde o Senhor tem nos despertado a viver em unidade, né? Entendemos assim, eu vinha falando com meu esposo que existem as placas da igreja hoje, vamos colocar porque uma é mais perto da casa do irmão do que a outra. Porque aquela o Senhor te chamou para você trabalhar. Mas as igrejas, a Europa precisa entender que a igreja, ela deve ser uma só. É verdade. Não importa a sua placa, mas aquilo que o Espírito Santo fala, ele vai falar por igual a todas as igrejas. Amém? A palavra que o Senhor trouxe no meu coração nessa noite para falar sobre 5 mulheres. 5 mulheres exemplos na Bíblia, né? Na Bíblia toda, nós vemos exemplo de muitas mulheres que pisaram nessa terra, muitas mulheres. Mas o Senhor trouxe ao meu coração 5 mulheres em específico. Talvez aqui algumas mulheres dessas que eu vou citar, talvez nunca ouviram palavras a respeito dessas, né? E vamos abrir a palavra de Deus lá em Lucas, no capítulo 1. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 46. Glória a Deus. Usa a tua filha, Senhor. É verdade. Glória a Deus. Todos acharam, amém? Amém. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurado. Amém. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, despertou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos. Aleluia! Qual que é a lição que Maria nos ensina aqui? Maria, como todos sabem, foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Glória a Deus! No momento que Maria foi escolhida, nos tempos que nós vivemos hoje, possivelmente qual o sentimento que viria ao coração de muitos? O sentimento de um orgulho muito grande.
Eu fui escolhida por uma missão grande Amém. para poder cooperar na educação e na criação de alguém que seria o nosso Salvador. Aleluias. E aqui nessa oração, o que Maria nos mostra? Maria nos mostra ela agindo totalmente o oposto. Agindo com o coração de uma serva, uma mãe que teria autoridade sobre um filho, mas uma mãe que se dobrou diante desse filho. E entendeu a autoridade que esse filho teria sobre toda uma nação. Então o orgulho poderia ter subido ao coração de Maria. E essa mulher, ela foi uma grande mulher. Uma jovem mulher, uma mulher escolhida pelo Senhor para ser a mãe do Salvador. E na oração dela, quando ela fala para o Senhor, qual é o cântico que ela oferece a Jesus? Um cântico de humildade. Então o primeiro exemplo que nós vemos aqui, para nós mulheres e homens de Deus, é que nós devemos ter uma vida em humildade. É verdade. Uma vida de servidão. Uma vida que, independente dos títulos que o Senhor nos confia, nos coloca, independente da unção que é derramada sobre a nossa vida. Amém. Nós precisamos entender que o maior líder que pisou o pé nessa terra foi Jesus. Glória a Deus. Ele foi o santo dos santos, ele foi o exemplo da perfeição. E ele é o único perfeito. E em momento nenhum isso veio em orgulho sobre o coração dele e nem sobre aquela que foi escolhida para ser a sua mãe. Então eu coloco para os irmãos nessa noite, se Jesus que foi Jesus, viveu aqui nessa terra, se veio como um homem, pisou nessa terra e viveu em servidão, em humildade, quem somos nós para a soberba e o orgulho subir ao nosso coração? Glória a Deus. Independente daquilo que o Senhor confia nas nossas mãos. Nós servimos a Deus, é um privilégio para nós. É um privilégio quando o Senhor nos chama e nos escolhe para poder levar outras pessoas para esse evangelho. Isso não pode gerar orgulho e soberba dentro do nosso coração. Principalmente nos tempos que nós temos vivido hoje, nessa terra, nessa geração. Então o primeiro exemplo aqui que a palavra de Deus nos ensina através da vida de Maria é esse espírito de humildade que Maria tinha. É verdade. E é esse espírito que nós precisamos buscar no Senhor trazer para as nossas vidas. Pai, dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração em humildade. Aleluia. Toda vez que eu precisar falar de ti, seja num altar, com o microfone na mão, sem o microfone, para o meu vizinho, onde eu pisar a planta dos meus pés, que as pessoas possam enxergar em mim a humildade que habita em ti. Que as pessoas possam enxergar em mim aquilo que o Senhor me deixou. Aleluia. Aquilo que o Senhor me ensinou a ser. Servos e servas do Senhor humilde, que não tem espaço para o orgulho e não tem espaço para a soberba. Aleluia. Amém? A segunda mulher aqui que o Senhor trouxe ao meu coração foi Ana. Ana, ela foi uma mulher perseverante em oração. Todos aqui já ouviram falar sobre Ana? Aleluia. Ana, ela teve uma vida muito difícil. É verdade. Muito difícil. Ela era uma mulher estéril e naqueles tempos isso era considerado como uma maldição. Então, além de Ana ser estéril, ela vivia num tempo onde os homens poderiam ter mais de uma mulher. A outra esposa do seu marido Eucana, Penina, ela tinha filhos. Então vamos parar para raciocinar como que era isso para Ana. Ana sendo estéril, com um grande desejo no coração de poder gerar filhos, de poder ser mãe. E o esposo dela tem uma segunda esposa do qual podia gerar filhos para eles. E mesmo assim Eucana tinha um grande amor por Ana, mesmo ela não podendo ser mãe. E Ana, ela passou uma vida sendo muito perseguida por Penina, sendo humilhada por Penina, pelo fato de Penina poder ter filhos. Então, todas essas coisas Ana passou. Pela perseguição, ela enfrentou as provocações que Penina gerava sobre o coração dela, pelo fato dela poder ser mãe, e Ana não. E na palavra de Deus, lá em 1 Samuel, no capítulo 1, que é onde acontece passa toda a história de vida de Ana,
nós vemos que em momento nenhum Ana murmurou. Em momento nenhum Ana questionou a Deus. Pai, por que eu sou estéril? Pai, por que o Senhor permite com que eu sofra perseguições? Por que o Senhor permite? Em momento nenhum nós vemos na palavra de Deus Ana murmurar, Ana questionar. Em momento nenhum. O que Ana fazia? Ana corria para os pés de Jesus. Lá ela se dobrava e lá ela se rasgava diante da presença do Pai. Meu Deus! E o que Ana fez? Ana teve uma atitude e um propósito com o Senhor, pedindo para que o Senhor presenteasse ela com um filho. E se o Senhor atendesse esse pedido dela, em humildade que ela fazia, sem murmurar, buscando no Senhor, ela entregaria esse filho para o Senhor. Quer dizer, o Senhor me dá e depois eu devolvo para o Senhor. Aleluia. E nós entendemos que, uma vez que nós somos fiéis ao Senhor, da maneira que Ele tem essa fidelidade conosco, oferecemos algo para o Senhor e cumprimos com a nossa parte dentro desse propósito, o Senhor Ele não nos abençoa com muito, o Senhor nos abençoa com muito. Porque Ele é o Deus do muito, Ele não é o Deus do pouco. E no decorrer da história, lá em 1 Samuel, a palavra de Deus vai falar que Deus presenteou Ana com um filho, que era Samuel. E Samuel já nascia com um propósito naquele tempo. Meu Deus, Deus é tremendo. Samuel, ele nasceu com o propósito de ser um grande profeta do Senhor. Quando muito jovem, o Senhor já desenvolvia dons de visão para aquele rapaz. Dons de revelação para aquele homem. E ele foi um grande juiz de Israel. E já na mocidade de Samuel, o que Deus faz? Ana devolve Samuel para o Senhor. Senhor, o Senhor me deu Samuel. Estou aqui devolvendo ele para o Senhor. Estou aqui consagrando a vida do meu filho para ti. Deus vai e presenteia ela lá entre o capítulo 6 e 7 de 1 Samuel. Presenteia ela com mais 5 filhos. E muitas vezes, nós vivemos hoje numa geração louca buscando por resposta. Uma geração que questiona, uma geração que não se conforma, muitas vezes, com aquilo, com as provas que nós precisamos passar. Deus, como que o Senhor permite o teu povo passar por isso? Como que o teu povo fica doente? Como que o Senhor, diante da realidade que nós temos vivido hoje? Aleluia! E nós questionamos e nós murmuramos. E no momento de desespero, qual é a primeira coisa que nós fazemos? Murmurar, reclamar, questionar o Senhor. E no segundo momento de desespero, o que nós fazemos? Ao invés de nós colocarmos a busca na oração em primeiro lugar, dobrar o nosso joelho, entregar as nossas orações ao Senhor, pedir para que Ele conduza, nós tentamos resolver na nossa força, da nossa maneira. E deixamos a oração por último, por quê? Porque nós subestimamos o poder da oração. Meu Deus! Tudo aquilo que nós pedimos para o Senhor em oração, queridos, o Senhor, Ele nos dá. É clara a voz do Espírito Santo sobre os nossos ouvidos, uma vez que a gente busca a intimidade verdadeira com esse Deus. Amém. Uma vez que nós dobramos o nosso joelho e clamamos pela presença do Senhor, isso é algo real, é algo visível sobre as nossas vidas. O mundo espiritual, ele é um mundo muito mais real do que qualquer outro plano que nós podemos viver. Por que não vemos milagres acontecer? Por que não conseguimos ouvir claramente a voz do Senhor? Porque temos vivido numa geração que tem se esquecido de buscar a presença de Deus. É verdade. Tem se esquecido das Escrituras. Temos uma preciosidade dentro das nossas casas que é a Bíblia. E muitas vezes não lemos, não vamos para a palavra. Muitas vezes a Bíblia ela fica empoeirada em casa. Enquanto tantas pessoas que são proibidas de ler a Bíblia em outros lugares, querendo uma Bíblia para poder ler, nós temos uma preciosidade, um manual de instrução em casa, e nós não fazemos uso disso. Tudo acontece à nossa volta. Jesus aponta a volta dele. Aleluia! Tem gente que está dormindo, as pessoas não estão conseguindo entender. É verdade. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala que nós pecamos por falta de conhecimento. A palavra de Deus fala que conhecereis a verdade vos libertará. Por que não conseguimos sentar para ler a palavra de Deus? Aleluia! O inimigo coloca em empecilho, porque ele sabe que a partir do momento que o crente sentar para ler as Escrituras,
O nosso entendimento ele vai ser aberto. Nós vamos conseguir entender tudo aquilo que está sendo apontado. Nós vamos conseguir entender todos os sinais que o Senhor tem mostrado sobre a volta dele. Nós precisamos despertar. Precisamos voltar ao nosso primeiro amor. Precisamos voltar a orar. Precisamos voltar à nossa raiz daquilo que o Senhor colocou dentro do nosso coração. Precisamos pegar as placas das igrejas e cravar dentro do nosso coração, porque eu sou a igreja. Não são as placas, mas a placa é Cristo. Oh, glória! Precisamos buscar esse entendimento. Voltar os nossos olhos para a palavra de Deus. É verdade. É tempo de choro por uma nação. É tempo de levantar clamor pela nação. Temos vivido dias maus, dias difíceis, aonde Jesus está mostrando, eu estou voltando, e a palavra de Deus fala que ainda não seria o fim. É verdade. E quando for o fim, se ainda não é o fim, quando for o fim, como que isso vai ser? Então Ana nos mostra aqui que ela era uma mulher perseverante em oração. Esse é o segundo exemplo, é o segundo estilo de vida que nós precisamos adotar para nós. Sermos perseverantes na oração. Voltar a orar. A igreja precisa voltar a orar. Nós entendemos que existem muitas igrejas que têm a liturgia de um culto, de uma organização. Conseguimos entender perfeitamente isso. A Bíblia fala que nós devemos fazer tudo com ordem e decência. Só que nós precisamos entender que quem tem que conduzir isso é o Espírito Santo. Aleluia! É verdade. Glória a Deus. Nós estamos dentro das igrejas trabalhando para nós mesmos. E não para o Senhor. Meu Deus, Porque nós temos tantos afazeres, tem tanto ministério, tem tanta coisa para fazer, tem tanto trabalho, tem tanta coisa que vai nos encher, tanto compromisso, tanta coisa, que não sobra tempo para dobrar o nosso joelho e buscar no Senhor. Pai, qual é a tua vontade para a tua igreja? Qual é o formato que o Senhor quer que seja? As cadeiras, Senhor, como é que eu vou pôr essas cadeiras aqui dentro da tua casa? Parece uma coisa absurda, né? Uma coisa pequena. Consultar o Senhor, onde é que eu vou pôr a cadeira? Sim. Em tudo consultar o Senhor. É verdade. Porque é a casa dele. A igreja é a casa do Senhor, não é a casa dos homens. Ele tem que ser o foco, ele tem que ser o alvo. Ele tem que ser o principal. A presença dele tem que ser o principal. Não é quem traz a mensagem aqui na frente. Quando nós chegamos na casa do Senhor, não é chegar esperando que Deus fale comigo só através da mensagem, não. Mas é quando esse culto termina, a gente continuar esse culto constantemente dentro das nossas casas. É verdade, aleluia! Oh, glória! Das nossas vidas. E aqui Ana nos deixa um grande exemplo de uma mulher perseverante em oração. E isso tem se perdido, queridos. Isso tem se perdido. As coisas, elas têm perdido o foco. Hoje nós vemos muito dentro dos próprios louvores. Há quantos anos eu não ouvia hino da harpa dentro da igreja? Há quanto tempo? Nós vemos muitos louvores. Eu não sou contra. É bênção. Se os músicos escrevem letras de músicas que saem direto do coração de Deus para o coração deles, e do coração deles para o coração de Deus, amém. Só que nós temos que cuidar para que essa geração de hoje da modernidade não tire o povo do Senhor do foco. Vemos muita idolatria hoje no mundo cristão. Nós condenamos muitos católicos, dizendo que católico é idólatra porque tem a imagenzinha lá das santinhas, mas idolatria não está ligada só a isso. Idolatria hoje existe muito hoje no meio da própria música. Tem um cantor que toca legal, que toca bacana. Nossa, aquele cantor, ele é uma bênção. Amém? Mas tu conhece a vida dele? Se ele tem se consagrado para poder entregar um louvor ao Senhor. E muitas vezes nós fazemos o quê? Nós trazemos isso para dentro da casa do Senhor. E nós vemos hoje isso, muito isso, músicos. Eu tenho uma referência lá, vamos colocar um que é muito conhecido, Fernandinho. Não, eu quero ser como ele, eu vou tocar como ele. Querido, você não vai ser porque Deus te fez único. É verdade. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Você quer se espelhar? Se espelhe em Jesus. Amém. Eita, glória, aleluia. Se espelhar em Cristo. Porque o primeiro tombo que esse músico levar vai ser uma decepção muito grande para aqueles que se espelham.
Glória a Deus. Interceder pela vida desses músicos para que Deus gere cada dia mais Aleluia. amor dentro do coração deles. Glória a Deus. Verdadeiro Aleluia. para o Senhor. Amém? É como eu falei, não há mal nenhum nisso. Nenhum. Tem muitos louvores que são bênçãos. Só que nós não podemos perder a nossa raiz que o Senhor colocou dentro do nosso coração. Não podemos perder o foco que é Cristo. Amém? A terceira mulher que o Senhor trouxe ao meu coração, Maria Madalena. Estranho, né? Mas Maria Madalena? Maria Madalena. Maria Madalena, a palavra de Deus, ela não fala assim muito especificamente sobre a vida dessa mulher. Não vemos assim muitos versículos, né? Que cite e conte a história dela, como conta a história de Ana e outras mulheres. Mas a palavra de Deus fala lá em Lucas, no capítulo 8, versículo 2. Quem quiser abrir lá, pode abrir, amém? Se não quiser, fica à vontade. Aleluia. Fala conosco. Oh, glória a Deus. Oito, 2. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Aqui é um dos poucos versículos que a palavra de Deus cita sobre essa mulher. Mas vamos entender assim, se Jesus expulsou 7 demônios de Maria Madalena, será que a vida dessa mulher antes era uma vida segundo o coração de Deus? Será que as práticas da qual essa mulher tinha, será que eram práticas que agradavam ao coração de Deus? Ao ponto de ter brechas para que demônios entrassem sobre a vida dessa mulher? E Maria Madalena, ela mostra dois posicionamentos para nós. Ela foi uma mulher corajosa e ela foi uma mulher decidida. Corajosa por quê? Porque Maria Madalena não permitiu com que o passado dela estacionasse o seu presente para poder escrever um novo futuro com Cristo. Aleluia. Ela não permitiu que aquilo que ela sofreu lá atrás, aquilo que ela passou lá atrás, que possivelmente não foi pouco para uma mulher com tantos demônios que Jesus expulsou dela, ela não permitiu com que isso parasse aquilo que o Senhor tinha para cumprir através da vida daquela mulher. Ela foi corajosa. Nós vemos muito isso hoje, muita falta de perdão de nós mesmos, né? Muitas vezes mais falta de perdão, de nós nos perdoarmos, do que liberar perdão para um irmão. É verdade. Existem muitas pessoas que não se perdoam por um passado negro que teve, por um passado escuro, de uma vida de práticas de pecado. Mas a palavra de Deus fala que uma vez que nós reconhecemos os nossos pecados, nós nos lançamos aos pés do Senhor, em arrependimento, Ele joga os nossos pecados no mar do esquecimento e lá fica. É verdade. Por mais que Satanás venha querer todos os dias nos acusar desses pecados, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Não há condenação. Ele não pode nos condenar. Glória a Ele Deus. não pode jogar o nosso passado É verdade. na nossa cara. Isso não pode acontecer. Se houve um quebrantamento verdadeiro, se houve um arrependimento verdadeiro nos nossos corações, se houve uma confissão de pecados e se houve um pedido de perdão ao Pai por esses pecados. Então, isso é algo que não pode nos estacionar. As práticas ficaram lá atrás. O Senhor já nos curou. Muitas vezes nos sentimos pequenos e somos pequenos diante da grandeza desse Deus. Só que essa pequenez, ela não pode gerar em nós uma vida estagnada, uma vida parada, uma vida da qual todos os dias esses pecados do passado vêm, são apresentados para nós ali e a gente se sente muitas vezes indigno de pregar a palavra de Deus. É verdade. Só que Jesus já nos perdoou. Graças a Deus. Precisa nós nos perdoarmos. Precisa a gente liberar perdão para nós mesmos. É verdade, meu Deus. Pedir para que o Senhor vá no nosso passado e cure tudo aquilo que está sendo lançado sobre nós no nosso presente. Nós vemos aqui Maria Madalena, ela aparece em alguns versículos da Bíblia, sempre em companhia dos discípulos. Quer dizer, essa mulher, uma vez que Jesus veio e expulsou todos os demônios dessa mulher, ela foi decidida. Glória a Deus. Ela decidiu passar a viver uma vida com Cristo. Ela decidiu falar de Jesus.
ela se posicionou. Então esse é outro Aleluia. exemplo que nós temos que tomar para nós, homens e mulheres de Deus. Nós precisamos ser corajosos, porque a palavra de Deus fala que Ele não nos deu um espírito de covardia, Aleluia. mas Ele nos dá coragem. Glória a Deus, E precisamos ser decididos, não olhar para trás e largar a mão do arado. Não. Aleluia, Jesus. Uma vez que nós escolhemos viver o verdadeiro evangelho, viver com Jesus, eu não arredo meu pé desse evangelho até que Jesus volte. Amém. Porque a palavra de Glória a Deus. que aquele que for fiel e permanecer até o fim, esse será salvo. Eita, coisa glória. O nosso reino não é esse. Não temos que nos preocupar com esse reino. A palavra de Deus fala que aquele que tem um entendimento em Cristo e ama Jesus verdadeiramente, o morrer é lucro. A morte, ela não é algo ruim, ela é um presente de Deus. É verdade. Porque ela é o nosso descanso. Amém. É Aleluia. estranho, né, ouvir falar isso, que morte é um presente de Deus. Aleluia. É muito estranho, né? Porque a única coisa que a gente tem a certeza na vida da gente é que todos nós vamos morrer. Mas é difícil conseguir se conformar quando a gente perde alguém que a gente tanto ama, né? Mas é a única coisa, é a única certeza que nós temos na nossa vida. E se morremos em Cristo, temos a convicção da salvação. Então morrer se torna lucro, se torna um presente. É verdade. Porque viver nesse mundo, esse mundo que é um caos, esse mundo que é um mundo de confusão, Glória a Deus. um mundo de Aleluia. conflito, é um mundo que não tem nada para nos oferecer. E muitas vezes nós nos apegamos com as coisas desse mundo. Eu já conversei com muitas pessoas e fiz a seguinte pergunta: você gostaria que Jesus voltasse hoje? Você tem medo da volta de Jesus? E a pessoa disse assim para mim: olha, eu sinceramente gostaria de poder conquistar mais coisas aqui nesse mundo. Meu Deus. Eu gostaria de poder estudar, né? Como eu ouvi, para você é fácil, porque você já é casado, você já tem uma filha, você tem o teu ministério, você já pregou, você já falou de Jesus. E à medida que eu fui ouvindo, eu disse assim: Deus tenha misericórdia. Porque são pessoas que estão apegadas a esse mundo. Quando a palavra de Deus fala que nós não devemos nos conformar com as coisas desse mundo, que nós devemos almejar a volta de Cristo, É verdade. que nós devemos trabalhar aqui nessa terra com o único objetivo de alcançar a salvação, Glória a Deus. de levar vidas ao arrependimento. Então Maria Madalena que nos mostra o quão corajosa e decidida que essa mulher foi. Glória a Deus. Então que nós possamos carregar esse exemplo conosco a partir de hoje, para quem não carregava, que possamos ser decididos diante da presença do Senhor. Senhor, eu decidi te servir, então eu vou contigo até o fim. Eita. Se eu tiver que morrer pelo teu evangelho, eu vou morrer. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mas eu sei que eu vou alcançar a salvação. Porque o meu objetivo não está nas coisas desse mundo. O meu objetivo não está em juntar tesouros na terra, mas está em juntar tesouros no céu. Graças a Deus. Lá é onde receberemos o nosso galardão. Amém? Amém. A quarta mulher que o Senhor trouxe ao meu coração foi Raabe. Todos já ouviram aqui falar em Raabe, conhecem a história de Raabe? Amém. Raabe, ela foi uma prostituta. É. Uau, uma prostituta, a gente tem que levar como exemplo. Uma prostituta da qual abriu o coração dela totalmente ao Senhor. Da qual arriscou a vida dela para poder esconder espiões dentro da casa dela. E ela vivia dentro de um povo pagão naquela época. E ela não deixou se corromper com isso, mesmo sendo uma prostituta. E o que Raabe sentiu diante desse Deus? Um Deus que ela nem conhecia. Temor. Ela sentiu temor por esse Deus. Porque quando ela ouviu falar a primeira vez sobre esse Deus, ela acreditou e ela confiou 100% naquilo que estavam pregando para ela sobre esse Aleluia. Deus. E ela sentiu um temor muito grande por esse Deus. Ela era uma prostituta em Jericó, Raabe. E o que essa mulher fez? Essa mulher, ela arriscou a sua vida para poder esconder esses espiões. Glória a Deus. E uma vez que ela ouviu sobre esse Deus, ela sentiu um temor muito grande. E muitas vezes, nós passamos anos ouvindo a palavra de Deus. Mas conhecemos a Jesus só de ouvir falar. É.
Conhecemos pelo testemunho do nosso irmão, mas não conhecemos pelo nosso testemunho. Não conseguimos ter experiências com esse Deus. Não conseguimos ter temor por esse Deus. Muitas vezes trabalhamos dentro da obra dele, fazendo as coisas relaxadamente. Hoje eu tenho que trazer uma palavra numa igreja. Ah, mas é tranquilo, eu já estou acostumada. Meu Deus. A partir do momento que a gente não sentir temor para ser boca de Deus num lugar, para. Porque você está fazendo por você. Você não está fazendo aquilo que Jesus está te mandando fazer. É verdade, Jesus. Tem misericórdia. Porque quando nós temos que abrir a nossa boca para pronunciar o nome de Jesus, do qual nós somos dignos, porque esse nome tem um poder muito grande. É verdade. E muitas vezes nós temos, a mania ali no meio de falar, ai, Jesus amado. É muito automático isso, né? É muito sem querer, não é propositadamente. Mas esse nome tem um poder muito grande. Nós temos que buscar no Senhor a ter essa reverência quando estamos buscando a presença dele, quando estamos pronunciando o nome dele. É verdade. E Raabe, ela nos mostra exatamente isso. Esse temor que essa mulher teve. Quando ela ouviu desse poder que esse Deus tinha, Raabe, ela sentiu um temor muito grande. E é esse temor que tem que queimar no nosso coração todos os dias. Senhor, eu tenho temor a ti quando eu vou praticar um pecado. Eu não tenho temor ao meu irmão que vai passar e vai ver aquilo que está acontecendo. Porque muitas vezes nós temos mais medo daquilo que o irmão vai pensar do que aquilo que Jesus está pensando dele 24 horas por dia sobre as nossas vidas. E nós nos preocupamos em desagradar homens e passamos uma vida desagradando ao Senhor, invertendo os papéis. Precisamos ser exemplo, nós precisamos ser exemplo para os nossos irmãos. Mas a gente não deve se preocupar em primeiro lugar com o que as pessoas estão pensando ao nosso redor e esquecer que tem um Deus que nos olha em todo o tempo. Meu Deus. Esse é o temor que tem que ser gerado no nosso coração. Pai, eu não vou pisar aqui porque eu sei que isso vai te desagradar. Pai, eu não vou escorregar aqui porque eu tenho temor a ti. Pai, no momento que eu abrir minha boca para falar de ti, me esvazie. Tira de mim o eu. É verdade. E venha sobre a minha vida e proclame o Senhor a tua palavra através da minha boca. Porque eu não sou ninguém e eu não sou nada para poder falar do teu amor para quem quer que seja. Glória a Deus. Então o quarto exemplo aqui que nos deixa é esse temor no Senhor que muitos têm perdido. Muitos têm perdido essa preocupação. Nós vivemos no mundo hoje de status. Isso tem sido muito sério no meio cristão. Nos preocupamos muito com isso. E nos esquecemos que muitas vezes estamos cometendo coisas dentro da casa do Senhor, do qual está desagradando a Ele. Glória a Deus. E a quinta mulher que eu quero trazer para os irmãos nessa noite foi Priscila. Priscila e Áquila. Não sei se todos os irmãos já leram sobre Priscila na Bíblia. Priscila, ela tinha um espírito de trabalho em equipe muito grande. Ela trabalhava junto com Áquila. A palavra de Deus também não cita muito sobre ela, mas a palavra de Deus vai falar que Priscila e Áquila trabalhavam junto com o marido dela. E eles pregavam a palavra de Deus. Então eles tinham uma igreja na casa deles. Glória a Deus. Onde eles abriam para poder trazer direções a um povo. E essa mulher, ela tinha um espírito de trabalho em equipe muito grande, porque ela dividia esse trabalho junto com o marido dela. E eles foram amigos de Paulo. A palavra de Deus vai falar que eles foram amigos de Paulo. Glória a Deus. E Paulo era um cara muito difícil. Deus fez uma transformação muito grande na vida daquele homem. É tremendo. Ele foi alguém assim, não tem nem palavras para descrever quem Paulo foi e aquilo que Jesus fez na vida dele. E esse casal, ele trouxe alegria ao coração de Paulo por conta dessas atitudes que eles tinham. E a palavra de Deus vai falar que eles ensinaram também um homem chamado Apolo. Isso está lá em Romanos, no capítulo 16, versículo 3 e 5. Eles prepararam Apolo para fazer a obra de Deus. Então, esse último exemplo aqui que eu quero trazer para os irmãos
esse desenvolvimento de trabalho em equipe, principalmente dentro da casa do Senhor. A gente enfrenta muita dificuldade com isso, né? Porque justamente muitas vezes por conta dessa questão de status, né? Eu preciso aparecer mais do que o meu irmão. É triste. É engraçado, mas é triste. É verdade. Né? Eu preciso colocar aquilo que eu entendo, aquilo que é a minha visão. Não, eu preciso fazer dessa forma, tem que ser desse jeito. Se você que chegou depois, você vai ter que se adequar. É dessa forma. Meu Deus. E nós vemos isso gerar o quê? Divisão dentro da casa do Senhor. E a palavra de Deus fala o quê sobre um reino dividido? Deus, ele habita? Exatamente, pastor. Deus, ele não é um Deus de confusão. Não tem como ele habitar onde existe a divisão. E esse trabalho em equipe é muito difícil a gente conseguir desenvolver isso dentro de nós. Conseguir entender esse respeito de um com o outro, desse amor de um com o outro. Conseguir entender que nós estamos para um somar com o outro. Aleluia! Eu tenho um dom, a irmã Nájila tem um outro dom. O que eu vou fazer com isso? Eu vou competir com ela, porque eu quero ter um dom melhor do que o dela, porque eu preciso aparecer mais? Não, eu vou pegar o dom dela, eu vou juntar com o meu dom e eu vou usar isso a favor Oh, glória! Eu vou usar isso a favor da casa do Senhor. Amém. Existe oportunidade para todo mundo que quer trabalhar. Tem igrejas que não trabalham dessa forma. Mas tem muita igreja que trabalha dessa forma. É verdade. Dá oportunidade para as pessoas. E sabe o que? As pessoas, elas se sentem úteis quando elas têm essas oportunidades. E muitas vezes a gente ouve assim: ah, mas eu não conheço muito a vida daquele irmão, ah, mas aquele irmão faz isso, faz aquilo. Como que ele vem e ele traz a palavra de Deus aqui na frente? Mas queridos, a palavra de Deus fala que todos nós pecamos. Amém, Jesus. Então quem somos nós para apontar o dedo e julgar o irmão que está ali na frente? É verdade. Se ele está errando, deixa ele com o pai. Deus vai cobrar. Mas não é a nossa função julgar aquele que recebe uma oportunidade, aquele outro que canta, aquele outro que traz uma palavra. É, Jesus. Sabe por quê? Porque quando nós nos colocamos o nosso pé diante do altar do Senhor, quando nós abrimos a nossa boca, é o Espírito Santo de Deus que vai falar através nos corações, através da nossa boca. Não somos nós. Porque se a gente for parar para poder analisar, nenhum de nós poderíamos então pregar a palavra de Deus. Porque nós já nascemos com o pecado. Mas se todos os dias buscarmos o Senhor, olhar para dentro de nós e buscar essa santidade verdadeira, buscar tentar acertar e não se conformar que porque eu sou pecador eu não vou conseguir me livrar do pecado, as coisas elas se tornam mais fáceis de funcionar. Nós temos vivido um tempo hoje que não é o tempo mais de apontar o dedo, é o tempo de estender a mão. É. É o tempo de estender a mão. Não é o tempo de eu apontar o dedo e dizer o irmão está fazendo isso, o irmão está fazendo aquilo, não é. É um tempo que Deus quer alinhar a igreja. É um tempo que Deus quer juntar o povo dele. É um tempo que o Espírito Santo está falando a todas as igrejas. Oh, aleluia! Se essa igreja estiver ligada com o reino dos céus. Então, os cinco exemplos que eu queria trazer para os irmãos nessa noite é isso. A humildade que nós precisamos buscar no Senhor. Porque Ele foi servo. Ele foi humilde. Não permitir com que o orgulho e a soberba subam ao nosso coração. É verdade. Independente daquilo que nós carregamos. Vamos tirar os nossos títulos, jogar aos pés do Senhor e vamos colocar a unção dele sobre as nossas vidas. É verdade, aleluia. O segundo, a oração. A igreja precisa voltar a dobrar o joelho e buscar a presença do Senhor. A igreja precisa voltar a orar. Precisamos entender, a base da vida de um cristão, ela tem que ser a oração. Graças a Deus, é. A palavra de Deus fala, orai sem cessar. Orai sem cessar. Sem cessar é 24 horas por dia em espírito de oração.
É uma oração que muitas vezes eu não preciso de todo um ritual. Senhor, eu entro aqui nesse momento na tua presença. Nós não temos que entrar na presença do Senhor, nós temos que viver na presença do Senhor. Oh, glória! Uma vez que nós vivemos na presença do Senhor, você não precisa entrar, porque você já vive. Você não precisa ir para o protocolo, porque onde você está, você ora. Você está no mercado, você ora. Você começa a falar com a mulher do caixa, você vai converter aquela mulher através das tuas palavras. Aonde você está em espírito de oração. Você vai atravessar uma rua, Senhor, eu atravesso aqui ou eu atravesso ali. Queridos, parece bobos, mas isso é viver em espírito de oração. Isso é viver na dependência total do Pai. Meu Deus! Isso é viver e entendendo que nós somos dele. Que não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Graças a Deus! Então é Jesus que em todo o tempo está movendo na minha vida. Não sou mais eu. A coragem e a decisão. Tem muitas pessoas hoje se desviando do alvo, do foco. Muitas pessoas se corrompendo. Porque temos vivido dias difíceis. São dias de provações muito grandes. É verdade. Aonde Deus está peneirando. Para ver quem realmente vai permanecer até o fim. Glória a Deus. É um tempo que Deus está peneirando. E nós estamos, muitas vezes, dormindo. Não estamos entendendo o apontamento celestial que Ele tem trazido para as nossas vidas. O temor, a preocupação de tudo aquilo que nós fazemos tem agradado o coração de Deus. E esse temor vai gerar em nós começar a diminuir, a viver uma vida de pecado. Porque todas as vezes que o pecado bater na porta, nós vamos pensar, isso aqui vai desagradar o meu pai, eu não posso fazer. Aí você vai vencer aquele pecado. Aleluia. Quando é no outro dia, o outro pecado vem à porta. Porque somos seres humanos. Ninguém aqui é super-herói. Amém. Mas o outro pecado vai bater a porta e você vai, antes de você cometer aquele pecado, o Senhor vai desagradar comigo, eu não posso fazer. Não é porque o meu vizinho está olhando, mas é porque Jesus vai ficar triste comigo. A palavra de Deus fala que Jesus chora, queridos. E Ele chora. Ele sente as nossas dores. Meu Jesus. Porque Ele é Pai. E eu trabalho em equipe. Buscar essa unidade entre os irmãos. Buscar resgatar esse amor. Temos vivido uma geração maldosa. Uma geração justiceira. Justiça para o meu irmão e misericórdia para mim. Jesus. Misericórdia para o meu irmão. Eu vi que ele está errando. Quando Jesus revela para nós aquilo que o irmão está errando, Ele não está revelando para nós para a gente vir e tacar na cara dele a verdade, e apontar, e expor ele para todas as pessoas. Deus. Não é para isso que Jesus está mostrando. Jesus está mostrando para você, para que você possa ter um espírito de intercessão sobre a vida daquele irmão. Para que você possa seguir aquilo que a palavra de Deus fala, suportar uns aos outros em amor. Então vem aqui, eu te levanto, se apoia aqui. Vamos cada um de um lado. Aqui você não vai cair. Aleluia. Mas nós temos vivido numa geração hoje que se você está num buraco, a pessoa ela te coloca no mais profundo. É verdade. E ela pisa na tua cabeça, que é para garantir que você não vai se levantar. Misericórdia. E isso é muito sério. Porque isso é a função de Satanás fazer. Não é a função de nós como filhos do Senhor. Que Jesus nos ensinou o amor. Então que nessa noite nós possamos realmente buscar no Senhor, buscar nele, a resgatar tudo isso que foi perdido no decorrer do tempo. Amém. Eu compartilhei na outra igreja que eu ministrei hoje de tarde, que o Senhor trouxe para mim muito forte ao meu coração um ajuntamento aqui na Europa. Um ajuntamento, como aconteceu lá no Brasil, onde Deus operou e onde Deus fez grandes coisas. Nós vemos hoje no Brasil tem muitas falhas, mas o evangelho no Brasil ele é mais estabelecido do que aqui na Europa. Ainda. É verdade. Né? Eu vejo aqui uma geração que ela está em treinamento. Que nós precisamos
sair dessas 4 paredes e alcançar outras pessoas. É verdade. Em nome de Não só brasileiro, porque o brasileiro ele já vem com esse evangelho travado no coração dele, porque é comum isso no nosso país. É. Se Jesus nos trouxe para a Europa, foi para ganhar a Europa. É um país que tem peso espiritual. Verdade. É um país que quando você desce aqui naquele aeroporto, você sente aquele peso espiritual. Meu Deus. E se Jesus nos trouxe para cá, se Ele nos deu esse privilégio hoje, foi para resgatar esses. A palavra de Deus fala, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vão serão acrescentadas. Nós não podemos nos corromper com as belezas da Europa e com o euro da Europa. Precisamos entender e lembrar, o Senhor me trouxe aqui com esse propósito. Eu cuido das coisas do Senhor e enquanto isso Ele está cuidando das minhas. Então se eu estiver buscando primeiro o reino, se eu estiver aqui fazendo primeiro aquilo que eu fui chamado para fazer, as bênçãos, eu não preciso ir atrás dela, a bênção ela corre atrás de mim. Eu não preciso buscar a minha vitória, sabe por quê? Porque a tua vitória ela já é certa. Graças Ela já vai acontecer, porque você já está sendo boca de Deus no mundo. Aleluia! Então a palavra que o Senhor me trouxe foi isso, um ajuntamento dessas igrejas. Para acabar com todo o espírito de divisão, com todo o espírito de concorrência, com todo o espírito de brigas, de fofocas. Verdade. É um tempo de ser liberado o perdão. E é um tempo de nos voltarmos ao amor. Então que o Senhor possa realmente nessa noite vir com essa palavra sobre cada coração, que nós possamos, a partir do momento que a gente colocar o nosso pé para fora daqui, porque aqui é muito fácil a gente cultuar. Glória a Deus. Aqui é a casa dele. Mas o nosso culto começa quando o culto da igreja termina. É dentro das nossas casas. É tempo de voltar os olhos para as Escrituras, para poder entender tudo o que está acontecendo à nossa volta. Eita, Deus tremendo. Eu vejo que isso que o presidente determinou, que nós precisamos evitar de estar nos lugares, sabe, queridos, que eu vejo isso assim como um tempo que Deus está nos chamando para a presença dele no nosso particular. Tem igrejas que já estão fechando por um período, para seguir uma lei que foi determinada, não estão se reunindo. E daí, como é que vai ficar o culto? A minha igreja ela não está funcionando. Mas você vai para o teu culto particular. Você vai para a tua casa, você vai dobrar o teu joelho lá. Você vai ler a palavra de Deus lá. Você vai cantar para o Senhor lá. Lá você vai cultuar o teu Deus. Porque quando a igreja reabrir, sabe o que? Você vai voltar cheio do Espírito. Em nome de Jesus. Você vai voltar cheio da presença dele. E você vai entender que o teu cultuar a Deus é todos os dias. Em todo o tempo. Em todo momento. Graças a Deus. Amém? O nome aqui da igreja de vocês é Comunidade Cristã Vida para as Nações, né? Isso é muito forte. Vida para as Nações. Vida para as Nações. Que esse povo que está aqui hoje reunido, que cada um de vocês possam gerar vida por onde vocês Em nome passam. de Jesus. Gerem vidas. Gerem vidas. Tragam outros para poder ouvir a palavra de Deus. É verdade. Para as nações. Alcance todas as nações. Em nome de Jesus. E a principal forma da igreja alcançar todas as nações, muitas vezes nós não conseguimos estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas a nossa oração, ela alcança todos os lugares ao mesmo tempo. Eita, Deus. Então se nós nos voltarmos a orar, uma igreja que dobra o joelho calejado de tanto orar, como eu falei na igreja de tarde que eu ministrei. Que saudade das senhorinhas do coque de antigamente. Da saia, né? Que elas usavam sainha, não tinha nem salto alto, não tinha maquiagem, não tinha chapinha no cabelo, não tinha nada disso. Era o coque, aquele cabelo tudo engrunhado, só que eram mulheres de oração. Eram mulheres que tinham o joelho calejado de tanto orar. Meu Deus. E quando essas mulheres se levantavam, não tinha demônio que ficasse naquele ambiente, porque elas botavam tudo para correr. Então o que eu quero dizer com isso? Nós precisamos mudar o nosso estilo de vestido, o cabelo da maquiagem, não tem nada a ver com isso. Não é sobre o exterior, é sobre o interior. Graças. É sobre o nosso coração. Amém. É sobre voltar às raízes daquilo que o Senhor nos ensinou. É verdade. Aquela simplicidade, quando Jesus pisava na terra com suas roupas simples, ele sentava em meio à multidão, os pecadores e prostitutas iam para ele. Adúlteras
milagres aconteceram. Glória a Deus. É isso que Jesus quer voltar a operar na igreja É dele. verdade. Mas para isso, a igreja precisa estar conectada e ligada na voz que está falando às nações nesse tempo. E para isso nós precisamos de duas coisas. 3 coisas. O amor por vidas, independente de concordar ou não concordar com o irmão, essa unidade, essa verdade. Conhecimento da palavra de Deus, leitura da palavra de Deus. E a oração. Dobrar o nosso joelho É verdade. e usar tempo de oração. Os homens da Bíblia não eram 5 minutos de oração e caía dormindo, não. Eram horas de oração. É. Jejum eram dias. Se eu tivesse que jejuar 40 dias, eu acho que eu morria. Só que nós precisamos resgatar. Resgatar tudo aquilo que a palavra de Deus nos deixou. Esse manual de instrução maravilhoso. É verdade. Está tudo aqui. Basta a gente procurar, conhecer. E a partir do momento que nós nos voltarmos para isso, dificilmente a igreja vai cair em erros novamente. Porque se seguirmos aquilo que o manual de instrução nos deixou, para tudo nas nossas vidas, a orientação na palavra de Deus. Verdade. Amém? Baixando a cabeça, eu quero orar com vocês. Amém? Glória a Deus. Pai querido, Pai Santo,